olá, boa noite, senhorita Kelly, boa noite, senhor Jorge, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem e você? Tamo bem, animado, saudade do Maringá já, eu não sei se vocês estavam também. Sim, faz um tempo, né? Tempo que a gente não faz um meetup, né? O último evento nosso foi um Link Off. Verdade. Foi bem legal, né, Jorge? Foi bem bacana, a gente poderia fazer outros aí. Mas estamos aí finalmente voltando com um meetup novamente. Legal. Já temos uma galerinha aí que está se conectando aí, então se você que está online quiser chamar os amigos aí, manda o link aí da live do YouTube aí para os seus amigos, para a gente conseguir divulgar cada vez mais, e daqui a pouco a gente começa o tema, né? Vamos aos nossos avisos iniciais aqui, né? Para quem participou do último meetup ou dos últimos meetups, sabe que a gente estava buscando uma pessoa para nos ajudar. Certo, Jorge e Kelly? Exatamente. Tudo mesmo. E nós temos um resultado já, né? Acho que sim, né? Já temos. Depois de muito apurado. Exatamente, foi difícil selecionar ali. Né? Acho que até aproveitar para agradecer todo mundo que se candidatou e que está participando dos meetups aqui com a gente, que daí se dispôs a ajudar, mas a gente tinha que escolher uma pessoa, né? Quer falar o nome do Felizardo? Vamos lá. Ele já sabe, infelizmente ele não está aqui, ele não pode participar porque está em viagem, mas o Luan foi o nosso selecionado aí, alguém que já tem contribuído com as atividades de agilidade, com alguns eventos aí. Então, nas próximas edições, vocês vão ver uma figurinha nova aqui, o Luan, que trabalha com análise de requisitos de negócio, né? Então, ele vem somar o time aí e nos ajudar em diversas frentes. Isso não impede de você, de alguma maneira, querer ajudar a gente. Fala conosco, trabalha, a gente tem um monte, a gente sempre precisa de ajuda. Mas, assim, talvez você não consiga ficar tanto tempo, assim, no sentido de, puxa, mais horas. Não, de repente uma ajuda pontual sempre é bem-vinda. Então, não deixe de nos procurar no LinkedIn ou alguma rede social ou no próprio Instagram do Maringá Agile. E siga a gente, né? @Maringá Agile, certo? Vamos lá. Temos novidades. No meetup de hoje, e a partir desse meetup até o final do ano, nós vamos ter sorteios de livros. E hoje vamos ter o sorteio de 2 livros da Jornada Colaborativa Kanban. Então, não sei se o link está fácil aí. Durante o evento, você pode se inscrever, colocar o seu nome no formulário, para a gente depois, ao final do evento, e aí você tem que estar presente, tá? Para ver se você vai ser o ganhador ou não. Então, serão 2 livros da Jornada Colaborativa Kanban, serão duas pessoas sorteadas. Então, aqui ele já colocou ali o nosso link, tá? Tá aqui, então você entra nesse form, deixa o seu nome e os dados ali que vão ser solicitados, e no final do evento você vai receber, vamos fazer o sorteio, quem sabe você vai ser premiado. E um último aviso aqui, que a gente precisa falar, você quer palestrar aqui em algum momento? Temos uma novidade, todo ano a gente abre o tal do Call for Papers, a chamada aí de trabalho, submissões. Todas as submissões são bem-vindas, não tem certo ou errado, talvez a gente pode até dar algum feedback, melhora nisso. E aqui é um lugar muito legal para você começar a palestrar. De repente você quer palestrar num evento maior, como a Agile Brasil e outros, que até estão com Call for Papers aberto, por que não palestrar aqui? Todas as submissões são bem-vindas, do Brasil inteiro ou de fora do país. É isso aí, o Jorge fala vários idiomas, então pode mandar até em russo, o Jorge manda bem, certo, Jorge? Certo, tentarei. É isso aí, mas é verdade. Mas a experiência é muito bacana, eu posso falar com propriedade. Teve um dos meetups aí passados que eu palestrei, foi uma experiência diferente, e é bacana porque assim, a gente aceita aqui todo mundo, enfim, diferentes níveis de conhecimento, diferentes tipos de vivências, então manda aí sua palestra pra gente, que será muito bem-vindo aqui pela nossa comunidade. E é isso aí, eu acho que só para reforçar, quais temas você vai mandar? Temas de agilidade, cases, dificuldades, tanto na parte aí de Scrum, Kanban, parte técnica, parte talvez de descoberta de produto, discovery, delivery, DevOps. Gente, manda aí que a gente Algo pode ser também fora do ambiente de tecnologia. A gente já teve algumas palestras sobre RH, então foram muito bacanas. Então, várias áreas estão bem-vindas aí.
Isso aí. Muito bom. Algum recado a mais, Kelly e Jorge? Será que eu esqueci? Acho que era isso Não, mesmo, eram só esses reforçando todos. que o link do Call for Papers está aqui nos comentários. E tem uma galerinha dando boa noite aqui, vocês viram, gente? Olha que legal. Opa! Que massa. Se você quiser agitar o chat aí, fala de onde você está digitando aí, porque acho que hoje o tema impacta muitas pessoas do Brasil todo, né? Exatamente, acredito que hoje deve ter pessoas aí fora de Maringá. Então, Com certeza. Tem umas pessoas de peso aí, né? Tem uns nomes legais aí. Pô, bom demais. Bom, vou trazer aqui ao palco o meu amigo aqui, Thiago. Ele vai trazer um recado pra gente. Kelly e Jorge, pode ficar com a gente aí. E aí, Thiago, bem-vindo, tudo bem? Oi, Fusca, boa noite, pessoal. É um prazer boa estar noite. com vocês hoje. Hoje eu estou aqui representando a Jornada Colaborativa e o Agile Joinville. É um prazer, né, tá com vocês. Eu já assisti alguns eventos do Agile Maringá, né, e hoje eu tô podendo estar um pouquinho aqui com vocês, né, conhecendo um pouco mais vocês. Eu posso falar um pouquinho da jornada, Fusca? Vou dar uma palestra aqui, é uma brincadeira. Bom, explicando para vocês um pouco qual é o trabalho da jornada colaborativa, né? Bom, hoje a palestra do Caco e do Lucas, né, faz parte do lançamento do livro Jornada Kanban na Prática, né? Então, é um livro que foi escrito de forma colaborativa, né, por 24 autores. Então, o objetivo da jornada, né, é fazer com que as pessoas, de forma colaborativa, possam escrever, né? Então, iniciar na escrita, né? Eu mesmo tive a experiência de participar do livro de produto, né? Então, até então, ainda não tinha escrevido nenhum livro na vida, né? Tinha plantado uma árvore, mas não tinha escrito um livro ainda, né? Então, eu tive essa experiência. E aí, assim, uma coisa legal é que todo o dinheiro dos livros é doado para instituições de caridade e também para escrever novos livros, né? Então, tudo que a jornada faz é de forma sem fins lucrativos, né? Todo mundo que participa. Então, a gente organiza uma série de eventos, né? Até convidando vocês aqui para até nos apoiando, que a gente tem um hub de comunidades que a gente faz uma ajuda mútua, né, entre comunidades. E aí a gente vai fazer um evento que é a Jornada da Amazônia em junho, né? E aí a ideia é doar todo o dinheiro do evento para instituições de caridade da Amazônia, né? Então, queria convidar todo mundo a participar desse evento, né? E queria dizer que eu estou torcendo aí para a galera ganhar o livro no sorteio, né? E também estou ansioso pela palestra do Caco e do Lucas, né? E aí, se vocês quiserem saber mais informações da jornada, né, é só entrar na página do LinkedIn da jornada, tem sites também. E eu também estou representando a Agile Joinville, que também está ajudando um pouco a divulgar o evento, né? Também temos site no LinkedIn. E é isso, Fusca, não vou me estender muito, né? Queria desejar um bom evento a todos aí. Estou bem ansioso pelas palestras de hoje. Massa, legal, legal. Show de bola. Então já vamos trazer aqui Lucas, Caco, e é isso aí. Vamos apresentar aqui, vou remover algumas pessoas para a gente dar a vez aqui ao palco. Bem-vindo, Lucas, bem-vindo, Caco. Bom falar com vocês, ver vocês com saúde aí. Tudo bem? Grande Fusca, obrigado aí pelo convite. Boa noite aí, pessoal. Pô, tem uma galera aí bem legal aí, já falando aí no chat, legal que tem a participação, né, de bastante gente do Brasil, e agradeço também a toda a comunidade aí do Agile Maringá. Eu sempre encontrei bastante gente aí de Maringá nos eventos, e legal poder trazer um pouquinho aí do conteúdo também aí para vocês, e a gente fica bem feliz aí com o convite, e esperamos aí poder trazer um conteúdo bacana. Isso aí, uma honra estar participando aí do Maringá Agile hoje, e espero que vocês gostem aí do conteúdo que eu e o Caco aí a gente tem para passar para vocês aí sobre Static. Legal. Quem tiver dúvidas pode ir mandando no chat, a gente vai selecionando elas e no final a gente vai trazer aqui, a gente vai ter esse momento de dúvidas para a galera. Beleza? Então, fazendo uma apresentação formal aqui, nós temos Caco. Caco é Enterprise Agile Coach na RD Station e KMP. Lucas Guimarães é Agile Master na TOTUS, KMP e KCP. Falei alguma besteira ou tá certinho? Certinho. Maravilha. E vocês vão falar sobre
E aí eu já começo com uma pergunta. É static? É static? Static? Como é que é? Depois vocês vão me explicar, mas eu vou ler como está aqui. O que ninguém te falou sobre static, um passo a passo para começar com Kanban. Beleza? Bora lá? Beleza. Vamos Qualquer lá. coisa eu tô aqui aqui no backstage, qualquer coisa, só me chamar. Boa palestra aí. Beleza, então. Galera, quem quiser pode ir botando dúvida também no chat aí. A gente vai fazer a palestra aqui para vocês, mas no final a ideia é que a gente possa responder bastante perguntas e, né, trocar ideia com vocês. Então, como o Fusca falou, o que ninguém te falou sobre static, né, o static, mas é static porque é um acrônimo em inglês, né, então a gente entende que é static. E aí vamos falar, né, o Fusca falou um pouquinho da gente aí, mas a gente espera, né, com esse conteúdo aqui trazer uma abordagem mais prática, né, para que vocês possam saber o que é static, se não sabe, né, e depois que vocês descobrirem o que é, como que vocês podem aplicar isso aí para começar com o método Kanban, seja na sua empresa, na sua equipe, na sua área, para conseguir ajudar a sua empresa a melhorar os seus produtos e serviços e melhorar a entrega aí para os seus clientes. Beleza? Então é isso que a gente espera aí que vocês atinjam no final aqui do conteúdo. Então eu sou o Caco, né, como o Fusca falou, Enterprise Agile Coach na RD Station, é uma empresa de marketing digital aqui em Florianópolis, mas também que tem, né, participação em São Paulo, em Joinville, e hoje a gente tem basicamente gente do Brasil inteiro, está focado bastante no trabalho remoto. Sou o autor, né, e líder ali do livro do Jornada Kanban na prática, pela Jornada Colaborativa, que a gente lançou agora no mês passado. Especialista em Kanban, métricas, trabalho já há algum tempo aí com tecnologia, trabalhei com diferentes modelos de empresa e tipos de negócio, e algum tempo aí com agilidade, né? A galera também me conhece aí pelas cozinhas aí, eu gosto de cozinhar também, praticar esporte, bicicleta, remada. Então é isso aí, eu deixo lá para o Instagram, mas a gente espera trazer um pouco da experiência aqui, dessa experiência para vocês poderem aproveitar e começar melhor aí a jornada com Kanban. Comigo está aqui Vamos aí. Lucas aí. Bom, sou o Lucas Guimarães, eu sou Agile Master na TOTUS aí atualmente, agora mais próximo do que nunca aí do Caco, né, porque a TOTUS e a RD Station aí estão se juntando, né, e eu sou também especialista aí no método Kanban, sou KCP aí seguindo a trilha aí da Kanban University, sou formado em administração de empresas, com pós-graduação em engenharia de software, aí tô mais de 10 anos aí na área de tecnologia, e na verdade, emendando aí com a nossa apresentação, falar um pouquinho do como que surgiu esse conteúdo e como que a gente começou a interagir aí para criar esse conteúdo aí que vocês estão vendo aí sobre Static. No final do ano passado, se eu não me engano, eu criei uma publicação lá no LinkedIn, meio até despretensiosa. Eu criei esse canvas aí mais visual aí, para juntar todos os aspectos aí do Static, criar uma forma mais organizada, mais visual aí da gente poder olhar aí os aspectos aí de um serviço. E eu publiquei lá no LinkedIn e o Caco aí de repente interagiu com essa publicação, gostou aí do conteúdo e deu uma sugestão aí que deveria estar criando um artigo aí falando um pouco mais sobre Static, falou que a comunidade aí estava um pouco carente de um bom conteúdo sobre Static, porque a gente percebeu muito que os conteúdos que tem hoje falando sobre esse assunto, eles são muito teóricos e são pouco práticos, né? Tem poucas dicas aí práticas, como que você consegue tirar isso do papel e realmente aplicar aí na sua organização. E aí eu dei a ideia, falei, pô, Caco, então, cara, me ajuda aí, vamos fazer isso aí a 4 mãos. Aí a gente acabou criando esse conteúdo, e não só o conteúdo aqui dos slides, da palestra, mas também a gente criou um artigo aí bem completo, que vocês vão ter acesso aí no final aí da palestra, e vocês podem, inclusive, aí baixar o Canvas, e vão ter todo, de uma forma mais escrita aí, ó, acesso a todo o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Beleza, Caco, mas conta aí pro pessoal, na verdade, o que é Static, cara? Legal, Lucas. Acho que muita gente, talvez até que esteja assistindo aqui a gente, nunca ouviu falar a palavra, né? Ou até já ouviu falar, mas não entende muito bem.
Então, a gente vai trazer um pouquinho da abordagem aqui, né? Então, Static é esse acrônimo do System Thinking Approach to Introduce Kanban. Então, que é basicamente uma abordagem de pensamento sistêmico para começar com um método Kanban na sua organização. Então, o foco principal é esse, né? Dar esse start e identificar o cenário, né? Fazer um diagnóstico ali do cenário atual para aí dar os primeiros passos. Assim como até o método Kanban, né, tem um dos princípios, né, de comece com o que você já faz hoje, essa abordagem até do Static, ela vem, né, para colaborar com esse princípio, né, de, pô, se a gente já vai começar com o que a gente já faz hoje, como a gente faz hoje? Então, o Static, ele vem, né, olhando com essa perspectiva também, para ajudar a dar clareza e trazer consciência ali sobre como é feito hoje. Então, ele é esse método, né, essa abordagem, ela permite você olhar com uma forma completa sobre o seu produto, o seu serviço que está dentro da sua empresa. E, basicamente, né, o método Kanban, ele também é um processo de mudança organizacional. Então, basicamente, o Static, ele vai te ajudar a identificar onde tem as primeiras oportunidades ali para que você possa dar esses passos e começar esse processo de mudança. Nessa abordagem, né, do Static, ele sugere 8 passos, mas é muito importante assim, reforçar, né, que não são passos restritivos, que você tem que seguir todos e tal, a gente vai entrar em mais detalhes hoje, mas basicamente é uma sugestão, né, do que você abordar, não é prescritivo e não precisa ser de forma necessariamente sequencial, né, e pode ser aplicado em qualquer tipo de organização. Então, com base nesse material, né, e com base no Canvas que o Lucas construiu, a gente resolveu trazer aqui para vocês, né, um aspecto mais profundo, né? Beleza, entendi que o Static ajuda a começar com Kanban e tal, mas como eu faço? Né, o que eu tenho que fazer? Como que é? O que é cada passo? Então, a gente espera aqui para vocês abordar esses passos e dar dicas aqui práticas de verdade de como vocês podem fazer. Mas antes disso, a gente entende que tem um passo super importante que a gente deve reforçar, que são erros comuns, né? Muitas pessoas começam com essa abordagem, acabam cometendo erros comuns e a gente quer trazer aqui para vocês os erros comuns e como evitá-los, né? Que são dicas para você não se meter em uma furada logo de início. E quais são esses erros comuns e como evitá-los, Lucas? Bom, bacana. Essa parte é particularmente, acho que é a mais importante aí, o cerne aí do nosso conteúdo, porque o grande propósito aqui não é passar um conteúdo apenas teórico aí sobre Static, que nem a gente falou aí como a gente se conectou aí através desse conteúdo aí. A ideia é mostrar como através da prática a gente aprendeu algumas coisas sobre Static e o que a gente pode contribuir com atalhos aí para as pessoas entenderem aí o que pode ser nocivo e minar aí seu processo aí de entendimento logo de cara. Então, eu listei aqui 4 erros mais comuns que eu, inclusive, já cometi muitas vezes e vejo até hoje o pessoal cometendo alguns equívocos no processo aí de entendimento da situação atual com Static. E o primeiro deles, acho que é o mais clássico, o pessoal talvez perguntar, seja no LinkedIn ou na organização aqui, o pessoal fala que, Static necessariamente eu tenho que colocar esse canvas aí na parede, eu tenho que pegar um processo e rodar um workshop, eu preciso rodar uma retrospectiva com esse tema, ou preciso botar todo mundo na sala, porque Static, ele fala para você entender alguns aspectos do serviço e talvez para esse entendimento você tenha que ter um alinhamento melhor com as pessoas. Mas isso daí, na verdade, é um erro comum das pessoas acharem que só porque o Static precisa que você tenha um alinhamento com as pessoas ou entre as pessoas, você precisa fazer ele de uma vez só, num workshop, ou botar todo mundo numa sala. Na verdade, até eu já fiz aí de forma muito diferente, teve algumas situações que
era inviável conseguir a agenda das pessoas para colocar todo mundo numa sala para falar, gente, eu preciso entender as insatisfações, preciso entender aspectos aí da nossa entrega e eu preciso reunir todo mundo. Dificilmente as pessoas iam ter agenda ou iam se dispor a fazer isso naquele momento. Então, muitas vezes eu comecei a falar individualmente com as pessoas, reservando um tempo cada um, tentando conversar com pessoas de setores diferentes, áreas diferentes, e fui montando um mapeamento, uma visão mais holística da situação de uma forma mais reservada, mais informal, né? Então, isso daí é um mito que existe aí de que estética é algo que você precisa consumir a agenda de todo mundo e botar todo mundo numa sala. Se você quiser fazer dessa forma, fizer sentido para você, beleza, vai em frente. Mas isso não é necessariamente uma prescrição. E aí, tem um outro erro comum, que o Caco até deu uma introdução aí no slide anterior, que é o fato de encarar o Static como um checklist. A gente vai ver aqui que o Static aí tem 8 passos aí sugeridos, né, pelo método, só que o Static não diz que você tem que necessariamente rodar esses 8 passos, em qual momento você tem que fazer isso, que você tem que fazer isso sequencialmente. Isso daí não existe. Na verdade, o Static é uma sugestão que ele coloca uma série de fatores que talvez você vai querer entender sobre o seu serviço ou sobre o estado atual da sua organização ou do seu produto, para você dar os primeiros passos, né? Você não vai conseguir fazer uma mudança sem entender antes aí o seu cenário. Então, são esses 8 aspectos que talvez você vai ter que entender, mas não é uma prescrição de que você tem que mapear obrigatoriamente esses 8 passos ou fazer em uma ordem específica. Um terceiro erro comum aí, acho que esse daí eu já sofri muito com esse daí na prática, inclusive, e vejo muitas pessoas aí sofrendo com essa questão, de tentar ser o cara mais esperto da sala. Para ilustrar isso, a gente até colocou um cara aí meio que gritando, né, tentando dar aula aí com uma varinha, meio com um professor ali. Isso é muita questão de que nem o Caco falou, o STATIC, ele é um acrônimo para System Thinking Approach to Introduce Kanban. Ele não é algo que você vai ter que corrigir uma situação, ele é algo para você tentar investigar, uma abordagem investigativa, como a gente viu. O foco do estética é entender o momento atual, é entender a organização, entender como as coisas funcionam, e não você chegar tentando implantar um método, tentando implantar o Kanban, implantar regras, né, e empurrar aí algumas restrições, alguns conceitos goela abaixo. O propósito do Static é você se limitar a entender como as coisas funcionam para depois você poder conectar as partes, né, todo o entendimento e ver realmente qual a situação atual e por onde você tem que começar a melhorar as coisas, qual é o primeiro passo para você começar a evoluir. E aqui o quarto erro comum é se perder em detalhes ao invés de procurar padrões. Isso se conecta um pouco com esse terceiro que eu acabei de falar, mas é um pouco do fato de você se apegar muito em todos os detalhes do Static, sem você conectar as coisas que você acabou de abordar. Sendo um pouco mais prático, imagina aí que você está fazendo esse processo aí de entender um pouco qual é a pegada da sua organização, o que está acontecendo no momento, e você começa a ver que tem, cara, divergências aí entre capacidade de demanda, e você tem insatisfações aí dos stakeholders, do cliente, dos trabalhadores. Será que essas coisas não se conectam? Será que as insatisfações não têm relação com essa questão de capacidade de demanda, com questão do fluxo de trabalho que você entendeu? Tenta juntar essas coisas de uma forma sistêmica, ver onde as coisas se encontram. A partir daí, talvez você tenha um resultado mais assertivo para dar o primeiro passo no processo aí de evolução. E, gente, esse daí são 4 erros que a gente entende que é o que mais se repete aí na comunidade e no mercado aí pela nossa experiência prática. Mas saindo um pouco dessa parte aí dos erros comuns, ô Caco, na prática, cara, como que a gente coloca esse estética aí para funcionar e como que a gente pode tirar do papel essa questão da mudança evolucionária que o Kanban traz para a gente?
Legal, galera. Então, agora nesse momento, a gente vai entrar no passo a passo, né? Eu vi o pessoal perguntando ali no chat, né, sobre o material. Então, o pessoal do Maringá Agile ali, Dev Paraná, já compartilhou. Então, tudo que a gente está compartilhando aqui está ali no post. E a gente vai depois, no final, deixar também o link aqui reforçando. Mas fiquem tranquilos que tudo que a gente falar aqui tem no post e vai estar disponível para vocês aqui no final. Mas vamos lá, então, agora a gente vai entrar no Canvas, né, que é o principal ator aí, né, de como aplicar isso na prática e a gente vai contar para vocês o que ninguém falou para vocês na prática. Então, esse é o Canvas que o Lucas criou ali em dezembro, né, que teve onde a gente interagiu e tivemos várias conversas e insights para trazer aqui para essa palestra. Ele está disponível para vocês baixar no post, né, e vai estar o link no final da palestra, então fiquem tranquilos. E a gente vai entrar agora no primeiro aspecto ali, que é em relação ao produto, serviço e qual o propósito. Então, a gente trouxe esses dois aspectos, né, que são uma etapa importante aí da abordagem Static. Por quê? Porque o método Kanban, assim como o Static, né, ele é focado na entrega do serviço, a entrega de um produto ou serviço, né, para o cliente. A gente busca, né, melhorar essa entrega do produto ou serviço para que gere mais resultado. Mas, então, o primeiro passo é identificar qual que é esse produto, serviço, né, ou equipe que a gente vai fazer aqui a abordagem e fazer o entendimento com o Static. Então, é muito comum vocês ouvirem, né, essa palavra serviço, né, no Kanban. A gente vai usar ela várias vezes aqui durante a palestra, os materiais de Kanban vocês escutam bastante, mas de uma forma bem simples, né, um serviço é basicamente aquilo que você entrega ao seu cliente, que ele compra ou paga por isso, né, e que gera algum resultado, para ele. Então, é importante você identificar qual é esse produto ou serviço que você está trabalhando, né, e para que, assim como tem a palavra System Thinking, né, que é uma abordagem, um pensamento sistêmico, então você vai olhar esse serviço de ponta a ponta. Então, por isso, o entendimento. Mas a gente entende também que é comum, às vezes, você sabe qual é o serviço, mas você vai começar por uma equipe ou um pedaço. A gente sabe que isso não é necessariamente o adequado, mas que às vezes é o que é possível, né? Começar com o que você já faz hoje, às vezes é o teu cenário. Então também não se preocupe, por isso a gente trouxe ali a questão de identificar se você está fazendo, às vezes, uma parte mais específica, trouxe ali a equipe, com certeza você vai chegar em algum ponto que vai mapear relações, né, com coisas que vêm antes ou depois e que você vai precisar aprofundar depois. Então, essa é a primeira etapa. O segundo ponto é o propósito, né? Essa palavra propósito, vocês escutam bastante, às vezes sobre vários aspectos, mas aqui a gente tentou trazer sobre uma ótica prática, menos, né, uma questão filosófica sobre o propósito, e a gente, para tentar sair, às vezes, dessa encruzilhada, né, a gente tentou trazer aqui algumas perguntinhas, né? São aqui 4 perguntas que ajudam vocês a identificar qual é o propósito daquele produto ou serviço. Então, basicamente, identificando quem é o cliente, né, você consegue entender, é importante entender quem que é o envolvido nessa entrega, né, que vai fazer o cliente, né, e isso ajuda você a ter mais clareza de quem são as pessoas e os indivíduos envolvidos nisso. E aí, a outra pergunta é, por que essas pessoas existem? Né? Essas pessoas geralmente são alguém da organização, às vezes alguém que está sendo terceirizado. Por quê? Porque geralmente a resposta, né, da motivação do porquê essas pessoas estão ali fazendo esse trabalho que fazem ajuda a tangibilizar um pouco esse impacto, né, e representa um pouco do porquê, né, de forma mais tangível, do porquê que a gente, de fato, está construindo esse produto ou serviço, né? Qual é o impacto que a gente quer criar? E uma outra pergunta que pode ajudar também é o que aconteceria, né, com o nosso cliente se o nosso produto ou serviço não existisse, ou às vezes até deixasse de existir, né? Possivelmente ele vai sentir falta de algo ou vai ter algum problema, né? Então isso ajuda também a conectar com a motivação, né, e o porquê o nosso produto ou serviço existe, o que ele atende, o que ele resolve.
Essa etapa é bem importante porque ela garante uma conexão profunda ali com, né, o que de fato a gente resolve e qual é o impacto que a gente gera no cliente. A gente entende também que às vezes o pessoal pode, né, às vezes se perder aqui, tentar querer cair numas respostas muito filosóficas. O que a gente recomenda para vocês, né, na prática é melhor alguma coisa do que nada, né, aqui na questão do propósito. Então não se... Cara, ficou um pouco nebuloso, está um pouco superficial, está um pouco ainda intangível, mas tranquilo, segue com esse propósito, isso já ajuda, só o fato de vocês fazerem as perguntas aqui e conectar com a visão do cliente vai ajudar já as pessoas envolvidas a conseguirem entender o porquê, né, o porquê que aquilo existe. Aí, a gente entender desse ponto, a gente chega no próximo aspecto, que é as fontes de insatisfação. As fontes de insatisfação, talvez essa palavra, né, insatisfação, soa meio estranho, mas basicamente a gente quer entender o que incomoda, né? O que incomoda nesse produto ou serviço. E aí a gente não quer só uma visão interna, né? A gente quer combinar uma visão interna com uma visão externa. Por que é importante, tá, pessoal, essa questão de combinar as visões, né? Porque a visão interna ela vai olhar muito sobre o aspecto da equipe, né, das pessoas que participam ali da construção, sejam desenvolvedoras de produtos, pessoas gestoras, outras equipes envolvidas, pessoas terceirizadas, fornecedores que participam da construção, mas ela acaba não considerando, às vezes, a percepção do cliente. Então, por isso, a visão externa ela ajuda você a ter esse aspecto, né, da visão do cliente que paga pelo serviço, né, do usuário final, né, das pessoas que de fato recebem, né, o produto ou serviço ali e recebem esse impacto. É comum também, às vezes, você enfrentar alguma barreira. Mas Caco e Lucas, eu não consigo falar aqui com o meu cliente, eu não tenho, a minha empresa que não me autoriza a falar com o cliente aqui para eu poder entender a insatisfação externa. Nesse cenário, tenta chegar o mais próximo possível, né? Então, você pode, às vezes, usar, por mais que vai ainda trazer alguma imprecisão, usa a equipe de atendimento, equipe de suporte, equipe de relacionamento com o cliente, vendedores. Use o contato com pessoas que, de fato, vão te aproximar do cliente. E aí a gente trouxe, né, algumas perguntas aqui, né, algumas sugestões aqui de como abordar esses itens. Então, o primeiro ponto busque trazer todos os envolvidos, né, direta ou indiretamente com o cliente, e com a entrega desse produto ou serviço. Um alinhamento, né, parcial, né, nessa etapa aqui pode gerar uma mudança inadequada, então essa é uma etapa que a gente considera mais importante, porque ela vai ajudar você a identificar de fato aquilo que incomoda e o que está de forma que vai ser a origem dos problemas. Também importante evitar aprofundar, às vezes, demais no início, porque, às vezes, tem muita coisa represada ali, tem insatisfações demais, né? Então, é importante aqui, não adianta você chegar aqui, talvez, com 20 insatisfações, é muita coisa, você não vai conseguir, às vezes, resolver tudo. Talvez até, num momento, se as 20 se apresentar ali, você coleta as 20, mas é importante você tentar priorizar, né? Quais são, talvez, as 3 ou 5 mais importantes aqui, internas, e as de 3 a 5 mais relevantes ali, que são as insatisfações externas. Isso vai ajudar a dar um foco, né? É comum, às vezes, vir demais, então, e com esse número você já tem o suficiente. Se você também chegar no número, cara, a gente está só com 3 aqui, beleza, é o suficiente. Né? Se você estiver olhando para os dois aspectos, é o suficiente. Um outro dica aqui também é muito comum o pessoal ir demais na insatisfação interna, gasta tipo um montão de tempo e acaba não olhando para a externa, ou gasta pouquíssimo tempo com a externa. Então, importante você equilibrar, né, equilibrar aqui a análise nas duas fontes de insatisfação. Às vezes, se você já viu que avançou bastante ali na interna, fala, pessoal, legal, temos ainda bastante, mas acho que aqui já temos um número considerável. Vamos tentar coletar um pouco mais de externa, qualquer coisa a gente volta aqui e complementa um pouco mais. Beleza? Então, e fique à vontade de voltar aqui, né? Como a gente falou, não é um passo sequencial, você vai, durante a conversa, né, a abordagem estética, você vai encontrar outras insatisfações, você pode vir aqui complementar. Para ajudar, né, a gente trouxe algumas insatisfações comuns aqui que podem ajudar vocês a tentar mapear.
Próximo slide aí, Lucas. Então, algumas insatisfações que ajudam, geralmente, elas vêm como fonte de algumas perguntas, né? Como o que te incomoda hoje, olhando para esse produto ou serviço, o que você sente falta, do que é você cobrado e talvez não consegue atender bem, né? Temos alguma dependência ou dificuldade na execução. E a gente, na nossa experiência, entendeu que tem algumas aqui, eu não vou ler todas elas, né? Porque elas vão estar disponíveis para você no material, mas uma grande alerta aqui que a gente quer deixar para vocês é, pessoal, não saiam perguntando, você tem desalinhamento de informações com a área, né, para colocar culpa, você tem demora na entrega, não é um questionário aqui para você identificar, não, cheque aqui nessa insatisfação, cheque nessa. É mais uma ideia para vocês entenderem do porquê, né, quais são coisas comuns, né, e da onde que elas vêm e tal, e possa ajudar vocês, talvez, a navegar na conversa. Então, dado isso, né, entendendo as insatisfações, entendendo os principais dores aí, é importante você ir para o próximo cenário aqui, né, a próxima etapa é analisar a demanda. Então, quando a gente fala de Kanban, a gente fala muito sobre demanda e capacidade. Então, basicamente, demanda é tudo aquilo que chega, né, para aquele produto ou serviço ou equipe, né, que aquele produto ou serviço precisa entregar, e a gente quer entender alguns aspectos, né, dessa demanda. A gente quer olhar essa demanda sobre alguns cenários. Então, o primeiro passo é entender os tipos de demanda, né, o que basicamente são os tipos de trabalho, né, que passam pelo fluxo. É super importante também, aqui nesse passo da demanda, né, às vezes o pessoal também acabar se dedicando muito, preciso de uma planilha, eu não tenho os dados precisos aqui, então, na ausência de alguma informação precisa, você consegue aqui com algumas perguntas levantar as informações. A gente vai dar algumas dicas aqui, né, de como que vocês podem fazer isso, tá? E caso você tenha muitos tipos de demanda, tenta pegar aquilo que é o mais relevante, né? Qual que é o 80% aqui da demanda que chega para o time, ou aquilo que é mais relevante, mais frequente, para ajudar também a sair do outro lado. A gente percebia que tinha uma grande dificuldade, né, de o pessoal analisar a demanda, né? Como analisar, como que é um exemplo de uma demanda, como é um exemplo de uma análise. Então, por isso a gente trouxe essa tabelinha. Essa tabelinha ela ajuda vocês a olhar sobre o aspecto do tipo de demanda, da onde elas vêm, quem recebe, qual é a taxa de entrada, a natureza da demanda e também, né, uma expectativa de entrega. Então a gente, por exemplo, aqui a gente trouxe um exemplo, né, de 4 aqui. Então, por exemplo, tem um tipo de demanda de projeto, tem um tipo de demanda débito técnico, tem um tipo de demanda incidente, demanda legal. Mas eu posso ter outros tipos de demanda também, como experimentos, às vezes demandas de cliente, demandas de roadmap. Basicamente, se fiquem à vontade ali de categorizar e usem nomes também. É importante usar nomes que são existentes já na organização, né? Não precisa, se o pessoal chama, em vez de chamar incidente, chama de problemas em produção. Chama isso aí, problemas de produção. Se em vez de chamar demandas legais, chama de são itens que vêm de lei, enfim, chama o nome que o pessoal se identifica. De onde vem, então, é importante identificar qual é a área solicitante, se vem direto do cliente, ou se tem algum atravessador, né, quem que identifica aquela demanda, quem que traz isso para ser construído e entregue. Quem recebe, é importante identificar aqui a taxa de entrada, né? A taxa de entrada, então, pode ser duas por mês, 5 por semana, uma por mês. Mas, Caco, o pessoal não sabe me dizer aqui quantas por mês tem. Simplifica a pergunta, fala, beleza, a gente não sabe quantas por mês tem. Quantas teve dessa semana passada? Semana passada não teve nenhuma. Tem algum momento do mês que talvez isso acontece mais? Porque daí você pode talvez identificar que é uma demanda sazonal, por exemplo, né, que é algo que acontece só em um determinado período do mês. Não, isso acontece geralmente na primeira ou na última semana do mês. Legal. E quantos geralmente acontece? Acontece de 1 a 3. Então você pode também botar uma imprecisão aqui que está tranquilo, tá? Então sempre vai nessa se o pessoal não sabe responder, pergunta, essa semana passada,
E aí você vai tentando navegar para trás até quando conseguir responder. Se não tiver muito histórico, não tem problema, tá? Vai com alguma imprecisão mesmo, que isso aqui já ajuda. A natureza da demanda, se é algo planejado, não planejado ou sazonal. E a expectativa aqui de entrega, né? Qual é a expectativa que o cliente, né, tem de receber isso. Então é importante citar aqui, que isso ajuda depois a também analisar como que o time está disponível, né, para resolver a demanda. Então, passando isso, a gente entra no próximo tópico, que é a questão da capacidade que o Lucas vai detalhar aí para vocês. Na verdade, essa questão da capacidade emenda muito com o que o Caco falou agora, que é a análise da demanda, né? Então, para a gente, no primeiro passo aí que a gente está fazendo um entendimento mais sistêmico aí de como funciona aí nossa organização, como funciona aí nosso processo, a gente vai querer analisar se tem, de repente, alguma sobrecarga de trabalho, se as coisas estão fluindo como deveriam, né, e também correlacionar até com as insatisfações que a gente mapeou anteriormente. Então, análise da capacidade, para esse aspecto, eu vou dar até algumas dicas que o Caco aí passou na questão de análise da demanda. Primeira delas é usar a informação existente. Né? Acho que você, para fazer a análise da capacidade, acho que nesse fator aqui de capacidade é ainda mais latente essa questão aí de usar a informação existente, porque é muito comum o pessoal falar, não, mas eu não consigo ter uma análise aprofundada porque eu não tenho um gráfico aqui, eu não tenho um sistema de métricas aí super apurado. Na verdade, cara, usa o que você tem. Né? Talvez aí o pessoal às vezes não tenha nenhuma organização, seja uma maturidade mais baixa, mas você consegue perguntar para as pessoas assim, cara, quanto que vocês entregam dessas demandas aqui? Né? Quanto que a gente recebe, quanto sai? Ah, a gente recebe dessas demandas todo mês umas 30, cara, a gente entrega umas 20. Cara, ali você já identificou que tem, de repente, algum gargalo ou alguma coisa que não está muito correta aí com o seu fluxo. Então, qualquer informação que você tiver no momento, já é alguma coisa para você começar a ter um entendimento geral e você pode evoluir isso ao longo dos dias. Né? O principal objetivo aí é você identificar se tem alguma insatisfação que está relacionado especificamente a essa questão de capacidade e tentar categorizar isso aí da forma aí apropriada, né? E também a questão de análise da capacidade tem o princípio de Pareto até que a gente coloca, né, que 20% das demandas são 80% dos problemas. É muito comum essa questão da capacidade, ela ter uma insatisfação restrita a um ponto específico. Às vezes é um gargalo em uma etapa ali do seu processo que acontece, aonde está causando o seu problema com capacidade. Eu vou até tentar dar um exemplo real, às vezes é muito comum o pessoal falar, não, a gente não entrega o esperado, a gente é esperado da gente entregar talvez 20 demandas aí que a gente tem como obrigação aí todos os meses, só que a gente entrega 10, 15 no máximo, porque o pessoal de teste não consegue validar. O pessoal de desenvolvimento até produz, mas o pessoal de teste, ali as coisas travam. Ali já é uma informação importante que você tem que considerar nesse mapeamento. Né? De repente é um problema na capacidade aí de teste, ou o pessoal de desenvolvimento está tendo uma superprodução, então já é um desbalanceio que você tem no seu fluxo de trabalho, que nesse primeiro momento não tenta analisar talvez de forma muito preciosista, né? Mas tente pelo menos entender quais são os problemas relacionados à capacidade. E um outro aspecto aqui, no método Kanban a gente costuma falar bastante aí sobre classes de serviço, né? Geralmente quem faz aí algum treinamento aí sobre Kanban aí, pelo menos os mais básicos, já introduzem esse conceito aí de classe de serviço. Mas isso daí é uma coisa que eu coloco até como uma ressalva aqui sobre esse aspecto. Quando a gente fala de classe de serviço, a gente fala para a gente entender
é qual é o perfil de risco das demandas existentes. Não é para você chegar lá e implantar classes de serviço, implantar o conceito que você viu aí num treinamento KMP ou que você leu ali, e você chegar de repente falando, então essa demanda é um intangible, essa demanda é um expedite, tenta não ir por esse caminho. Geralmente, quando você tenta seguir esse caminho de tentar implantar uma coisa diferente, você começa a fugir do foco do static, que aí é uma abordagem para você primeiro entender, gerar entendimento, você entender o cenário. Então, se limita a entender se tem coisas que são urgentes, qual é aquele tipo de ticket, ou aquele tipo de demanda que é tratado diferente. E tenta usar a nomenclatura comum das pessoas, tá? Às vezes as pessoas não vão chamar os nomes que a gente costuma ver aí na literatura Kanban, não vão falar expedite, por exemplo, mas vão falar urgente, criticidade, elas vão ter a nomenclatura delas. Tenta não complicar nesse primeiro momento, tenta só entender quais são as demandas que elas são tratadas diferente e que o perfil de risco delas é diferente das outras, né? E tenta também, se possível, correlacionar isso com a análise da capacidade, né? Você identifica aí que tem itens que têm um perfil de risco diferente, né? Tenta relacionar isso com a questão da análise da demanda ou da capacidade. Fala, cara, esse perfil de demanda que você falou, a demanda urgente, que é um incidente em produção, com que frequência isso daí ocorre? Toda semana tem um bug crítico desse aí, e a gente tem que parar tudo que está fazendo para atender. Cara, e a gente entrega isso? Como que funciona a nossa entrega, nossa resposta para esse tipo de demanda? Nem sempre a gente entrega, às vezes a gente acaba perdendo um cliente por conta disso. Então é uma coisa que você vale a pena entender aí nesse momento, para saber mais o perfil de risco aí das demandas que existem no seu sistema. E aí, chegando aí nas últimas partes aí do static, uma outra parte interessante é você modelar o fluxo de trabalho. Modelar, o nome até parece que é para você desenhar um workflow diferente, mas na verdade uma parte importante aí dessa etapa é você se limitar a mapear o fluxo de trabalho e não fazer um design de um processo que você acha que deveria ser, né? Como a gente falou aí algumas vezes aí durante essa conversa, o static é uma abordagem de entendimento, é uma abordagem investigativa, não é uma abordagem para você corrigir o processo. Então, essa não é uma etapa que você vai entender o fluxo de trabalho e tentar falar, não, peraí, essa etapa aqui não deveria existir, ela deveria ser de outra forma. Não, essa fila aqui, ela está no lugar errado, ela deveria ser tratada por outra equipe. Não, cara, entende como as coisas são hoje, como o fluxo funciona hoje, quais são os problemas e as particularidades deles, e tenta ter foco nas mais importantes, né? Entenda também qual é o fluxo de trabalho para cada tipo de demanda. Às vezes é muito comum uma demanda ela ter um fluxo diferente. Por exemplo, eu falei agora da demanda crítica. A demanda crítica, provavelmente, talvez ela não tenha fila, ela não vai ficar aguardando o teste, ela é uma coisa tão urgente que ela vai ir direto, alguém desenvolve e, cara, ela vai direto para ser homologada ou uma coisa desse tipo. Tem demandas aí que elas não vão passar por algumas etapas. É bom você entender quais demandas seguem qual tipo de fluxo e como funciona hoje. Tá? E se depois você vê uma oportunidade aí para, de repente, melhorar esse fluxo de trabalho, isso é uma etapa posterior, né? O que a gente tem que fazer agora é entender como as coisas funcionam. E aí uma outra parte importante, isso daí na verdade não é um passo que está no original, na descrição original aí do método aí do static, mas é algo que a gente acha importante a gente mapear no início, que é mapear as cadências. Né? O seu processo ele funcionar de uma forma minimamente eficiente, com certeza você tem cadências. Né? Cadência você pode não estar familiarizado aí com o nome, mas são reuniões ou momentos que você vai olhar para o seu fluxo, vai olhar para o seu processo, vai olhar para o seu produto, para o seu backlog, ou para qualquer aspecto ou artefato aí do seu serviço, e você vai tomar decisões. Então, pode ser uma reunião de planejamento, pode ser uma reunião de fechamento, uma retrospectiva para quem trabalha aí com Scrum, uma sprint planning, alguma coisa desse tipo,
mas na verdade o foco é você entender quais são os momentos onde as pessoas olham aí para o processo, olham para os artefatos e elas tomam decisões, seja para comprometer com novas demandas, seja para melhorar alguma coisa, seja para otimizar alguma coisa. A gente só nesse momento a gente só foca em tomar nota das cadências existentes, entender aí o propósito, né, de cada uma delas. Então, pode ser uma coisa talvez não que você esteja familiarizado aí com os conceitos aí de ágil, né, que às vezes você não tem uma daily meeting, mas você tem aí o gerente de projeto que ele fala aí diariamente com as pessoas qual o andamento das coisas e atualiza o Gantt chart dele. Às vezes, cara, isso daí é uma cadência. Ele olha para algum aspecto, ele fala com as pessoas, ele tem um feedback sobre isso e ele atualiza aí um artefato, ele toma uma decisão e reprioriza coisas. Então, é uma cadência que você tem. Né? O importante aqui é a gente também não julgar as cadências, falar se ela é certa, se ela não presta ou não. É se entender quais cadências existem, qual a frequência e qual o propósito delas. E depois a gente pode definir aí futuramente, de repente, o que pode melhorar em relação a essas cadências. Aí, essa é uma etapa aí, a última etapa que a gente vai falar aqui sobre o static, mas essa é uma etapa que eu diria que ela é mais essencial. Se você não tem um mínimo de um sistema Kanban mapeado, se você não tem o mínimo de uma gestão visual, talvez se você não tiver nada, é interessante você primeiro projetar o sistema e colocar em prática. Você vai pegou o fluxo que você acabou de modelar, você vai projetar isso num board, seja na parede, um board físico, ou seja num Trello, numa ferramenta, projeta aquilo da forma que você mapeou e socializa com as pessoas, tenta envolver as pessoas aí que você conversou aí durante o processo, fala, ó, gente, eu estou pensando agora em trazer uma gestão visual para o que a gente está fazendo, eu entendi com vocês como as coisas funcionam, e vamos fazer a gestão dessa forma, vamos usar essa visualização aí para tentar melhorar como a gente trabalha, tentar organizar um pouco mais as coisas. Né? Se você não tiver nada, um mínimo de uma gestão visual, se está um cenário sem muita transparência, isso daí já pode ser um ganho gigantesco. A gestão visual ela tem o poder de explicitar aí problemas, insatisfações e tornar mais explícito aí como o seu trabalho funciona. Então, através disso, provavelmente você vai ver resultados aí nos primeiros dias, porque a gestão visual ela habilita um pouco a auto-organização e ela permite que você tome decisões um pouco mais assertivas, porque você está vendo de fato o que está acontecendo. E aí, Caco, esse recado aí que a gente tem para o pessoal aí que está acompanhando o nosso conteúdo. Então, galera, acho que para a gente fechar aqui, lembre-se, né, o Static não é sobre implementar, né, um método de trabalho, né, e sim sobre entender como elas são hoje. Então, tudo que a gente falou aqui, né, se vocês forem perceber, a gente reforçou várias vezes, né, de trazer a realidade, usar os nomes, né, que existem na organização, usar o que já existe, seja cadência, fluxo, cerimônia, toda a linguagem. Então, tudo isso é super importante. Por quê? Porque você não está ali para ensinar o método Kanban nesse momento, né? Você não quer, né? A gente falou lá do modo palestrinha. Então, quanto menos, né, você criar resistência, né, quanto menos coisa nova você colocar aqui nesse momento, mais fácil vai ser a conversa, né, a abordagem, e as pessoas também se sentem mais inclusivas, né? Elas se sentem participantes, porque elas falam, pô, o cara tá falando um negócio que eu entendo, né? Essa linguagem, essas palavras eu entendo. Então esse é o lembrete, e para a gente fechar, tem uma frase, né, do Russell Ackoff, que basicamente é: um sistema nunca é a soma das partes, né? Ela é o produto da interação entre essas partes. Então essa é uma frase, né, do pensamento sistêmico, né, o grande Russell Ackoff. E com essa frase aí a gente encerra aqui a nossa palestra, né, o que ninguém te falou sobre o Static. E nesse link aí, né, vocês podem apontar o celular ou pegar o link que o pessoal vai colar ali no chat. Tem o post que a gente escreveu, que está super completo, tem bem mais conteúdo aqui do que até a gente colocou na palestra.
e que fica como uma fonte de referência profunda. Lá no post também vocês conseguem baixar o Canvas. No post tem outras referências lá no final, né, que vocês vão poder acessar, e depois também a gente vai deixar o link também desse material aqui do Maringá Agile, para que vocês possam consultar. Então, a gente fez esse material, né, com bastante carinho, aí, investimos bastante tempo, para de fato ajudar vocês aí a começar com o método Kanban, e que possam, né, coletar também bastante resultados e diminuir as barreiras de entrada. E é isso aí, galera. Muito obrigado, né? Sigam a gente aí nas nossas redes sociais, né? Se vocês gostaram aí, tem o nosso LinkedIn ali, que também acho que o pessoal vai colar ali no chat. Então, e agora vamos para as dúvidas aí. Muito, muito, muito bom, gente. Parabéns aí, salva de palmas. Várias pessoas aí elogiaram a palestra aqui. Deixa eu pegar algumas aqui para colocar. E o mais legal é que o pessoal já foi dando feedback durante a talk. Então, assim, a Meire aí comentou. Vamos ver se eu acho aqui mais alguns comentários. Talvez eu pule alguns. Vamos ver se deu uma movimentada no chat aqui, legal. O Hugo também comentou aqui dos exemplos citados pelo Lucas ali logo no início. Muito bom, muito bom. Bom, gente, a parte do sorteio, o link foi mandado, a gente daqui a pouco vai fechar o formulário. Então, assim, tenta ver se ainda está aberto, mas é para fechar. Vamos sortear 2 livros, né? Vai ser 2 livros sorteados aí, então quem quiser participar do sorteio, corre e se cadastra no link ali. Exatamente, exatamente. Vamos para as dúvidas. Como o Caco falou, os links já estão ali disponíveis do livro físico, do Kindle, para você fazer a compra. Tem também do material que foi apresentado hoje, já foi compartilhado aqui, só para mostrar. Tá aqui o link do conteúdo, conforme falado. Vamos às perguntas, eu vou para a minha listinha. Vamos lá. Vamos achar aqui, dá um tempinho para vocês tomarem água. Aqui, ó, Hugo. O Static é aplicável em qualquer e todo tipo de contexto? Posso responder essa. Sim, Hugo. O Static, como você viu aí, é uma abordagem para você entender como funciona seu cenário. Tá? Eu acho que qualquer contexto aí é passível de você ter um entendimento das insatisfações, você entender como que funciona o seu fluxo de trabalho, entender as demandas que existem aí no seu cenário. E também não só static, mas o método Kanban ele é bem abrangente nessa questão, ele não se limita só a ser aplicado aí na TI ou em cenários de desenvolvimento. A gente já viu muitos casos aí que a gente trabalha também Kanban aí fora do ambiente de desenvolvimento, e também já rodei, já vi muita gente rodar static aí em organizações de todo tamanho, né, pequenas, grandes, diferentes de níveis de maturidade, e sempre o resultado aí é alguma coisa diferente, mas tem aí alguns padrões em comum, né, por isso a gente até resolveu ressaltar principalmente os erros e as principais dificuldades que aparecem aí nesses processos. Boa. Quer complementar alguma parte, Caco? Eu acho que é isso, e assim, acho que um erro é até o pessoal achar que Kanban é só para tecnologia e tal. Então eu já apliquei, né, essa abordagem, por exemplo, para times de marketing, para times de RH. Então você consegue tranquilamente aplicar, e você vai numa conversa ali. Então é super tranquilo, e garanto para vocês assim que o efeito é muito bom. Então ajuda a trazer essa consciência coletiva sobre o cenário, né? Então funciona assim para qualquer cenário aí. E também é o que a gente falou ali no começo, né? O static ele não é um checklist, ou ele não é um framework ou alguma coisa que ele prescreve como você tem que agir, né? Ele basicamente só cita aí alguns aspectos que talvez seja interessante você entender aí no seu contexto. Legal. Vamos para a próxima aqui. Ângelo, como vocês fazem para identificar as reais insatisfações, aquelas que ninguém quer falar? Legal, acho que essa é uma boa pergunta aí do Ângelo, né? Eu estou entendendo aqui as que ninguém quer falar, são aquelas coisas que todo mundo sabe, mas que está ali, não quer falar, às vezes por medo, né? Ou por receio, ou por algum outro motivo, né? Acho que essas dores, né, geralmente elas conseguem ser expostas quando você vai criando a segurança ali
a segurança no pessoal que está participando, que você está conversando. Então, geralmente você vai identificar esse cenário, no cenário, pô, o pessoal está com algum medo, né, com algum receio, com alguma coisa. Então, eu recomendo ir abordar, vai na abordagem, começa pelas coisas mais visíveis, né, e usa uma narrativa ali, uma conversa, fala, pô, pessoal, isso aqui é para a gente entender, né, a gente explica, reforça que aquilo ali não vai penalizar ninguém, o objetivo é entender o cenário, né, e quanto mais informações a gente conseguir levantar, né, e mais as dores mais evidentes, né, melhor a gente vai conseguir melhorar isso depois. Então eu entendo que tem um pouco disso, assim, é um pouco nesse caminho. Mas se você entende que, de fato, você sabe que tem alguma coisa escondida ali, mas que você sabe que a pessoa não está querendo falar, você pode, às vezes, complementar depois individualmente também. É comum, você não necessariamente, né, a gente até falou, não precisa necessariamente ser um workshop, né, às vezes você vai, se você entende que tem muitas informações e que a galera está com um conflito, às vezes ter uma abordagem mais individual pode ajudar também a você, de fato, conseguir extrair essas informações, e depois você tem que daí cuidar e tomar cuidado e levar isso, né, para a forma que eu chamo de socializar o problema, fazer com que todos conheçam, para que de forma seja construtiva, né? Então, acho que tem essas duas abordagens aí. Uma aí, se for várias pessoas, e tentando fazer a pessoa se sentir segura, né, com outros problemas que não são o que está ali na caixa preta. E se você sentir que tem caixa preta, uma abordagem individual pode ajudar, né? Porque daí você está ali no one-on-one, né? Um a um ali fica mais fácil. Vou deixar o Lucas complementar aí também. E também tem aquelas insatisfações que ninguém fala, mas você se entende, cara. Às vezes elas estão explícitas. Às vezes você vê na cara das pessoas, né? Ninguém tá falando que tá pé da vida aí com uma situação, tem uma sobrecarga de trabalho. Às vezes ninguém tem coragem de falar, mas você consegue ver, tem outras evidências aí que te permitem constatar que existe uma insatisfação ali. Aí vai muito de como você vai fazer esse mapeamento, né? Às vezes você pode, né, pegando isso aí que você falou, né, tipo, você sabe que tem tal cenário e ninguém tá falando. Você pode usar o cenário, aquela frase, só que em formato de pergunta, né? Pô, vocês acham que acontece isso aqui na nossa empresa e tal? Né, você bota a coisa e, né, você fala só que no formato de pergunta ali, ao invés de afirmar, né? Eu não gosto muito de usar isso aí, porque você induz uma resposta sim, não, né? Mas pode ser um recurso mais último caso, assim, né? Se você quer, de fato, fazer o conflito aparecer ali. Legal. Mais uma? Jorge trouxe uma dúvida aqui. Poderiam dar um exemplo do que fazer quando o IP está muito alto ao implantar o Kanban? Legal, acho que o primeiro ponto, acho que é quando você começa aqui com Static, você não necessariamente vai julgar, né, que o IP é alto. Então, acho que o primeiro ponto é, se você está percebendo isso, se alguém está comentando isso em algum momento, né, se no Static isso pode aparecer de duas maneiras, né, pode aparecer, às vezes, na questão da demanda, ou na conversa de demanda ou capacidade ali, às vezes esse assunto, né, pode surgir, que a gente está executando mais coisas do que ao mesmo tempo, muita coisa ao mesmo tempo, né? O WIP, para quem não conhece, né, o work in progress ou work in process, ou seja, a quantidade de coisa que tem em execução. Então, se você identifica isso, você pode perguntar se aquilo é uma insatisfação. Pô, isso incomoda vocês? Então, o primeiro passo é colocar lá como uma insatisfação se surgir na conversa, né, do Static. É bem comum, quando você começa a introduzir a abordagem ali, né, seja quando você não tem nada visual, você representar o trabalho visual, se de fato existe uma grande quantidade de trabalho em progresso ou um acúmulo de trabalho em alguma das etapas, cara, vai ficar muito visível ali. Vai ficar muito visível esse problema, e aí vai reforçar que a insatisfação lá existe. E então o primeiro passo, acho que é fazer com que as pessoas vejam que de fato tem muito coisa em progresso. Aí depois disso atuar em cima para resolver e aplicar técnicas de limite WIP.
Até sobre limit WIP, dá uma outra palestra aqui. Eu vou compartilhar um post que eu tenho ali de como começar com o limit WIP, né, para quem o Jorge ali perguntou, né? Aí ele pode talvez dar uma olhada e pegar mais detalhes aí. Vou deixar ali no chat ali o post. Boa, legal. E na verdade, o Static ele te dá o primeiro passo para você começar a melhorar isso. Porque que nem o Caco falou, você não chega do nada e começa a julgar que o WIP tá alto. Tá alto por quê? O que você vem observando que te faz entender que o WIP tá alto? E você começa a ter um pouco mais de evidência. Você começa a ver, cara, peraí, eu tenho uma demanda que ela é X e a capacidade que eu tenho não tá saindo de acordo com isso. Eu tenho insatisfações falando que a gente começa alguns projetos e não consegue terminar eles. Eu tenho algumas outros aspectos que eu identifiquei no Static que evidenciam que, de fato, eu estou com muito trabalho em progresso. E, na verdade, só o fato de você mapear isso e tornar isso explícito no processo do Static já é o primeiro passo para você poder evoluir isso. Imagina você chegar sem o Static, sem nenhum processo aí mais investigativo, você falar, gente, temos um WIP alto e a gente precisa reverter isso. Talvez as pessoas vão se sentir incomodadas e não vão comprar a sua ideia. Mas a partir do momento que você fala, a gente tá com esses problemas aqui, o cliente está reclamando aqui que a gente não consegue entregar, a gente está recebendo mais demanda do que a gente consegue concluir, e uma série de evidências que você conseguiu aí com o Static, fica mais fácil você chegar e falar, pessoal, eu acho que a gente precisa limitar o WIP, ou eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para reduzir o WIP do jeito que está hoje. Né? Você deixa explícito aí um pouco mais as insatisfações. Boa, legal. Tem mais dúvidas aqui, gente. Vamos lá. Tem vários parabéns aqui também. Eu dei uma pulada. Vamos lá. O Ronald trouxe. Podem falar de cases de Static que deram errado e os motivos? Legal, acho que a gente falou aqui e tal, né, durante a talk. A gente falou até sobre os erros principais ali, né? Mas eu acho que de forma assim bem simples e direta é você começar a julgar, né? Por exemplo, a pessoa falar que tem uma insatisfação, daí você fala, não, isso aí não é uma insatisfação, isso aí tipo, você começa a querer julgar o que as pessoas estão te falando, né? Então, acho que fazer esse julgamento é um primeiro passo, às vezes, para dar errado ali, porque daí as pessoas começam a ficar com medo, falam, então não vou nem falar aqui, porque eu falei aquilo ali, o cara falou que estava errado, né? Então, isso acho que é uma coisa que dá errado. A outra coisa, né, o Lucas falou bem ali, é querer, ao invés de mapear o processo e levantar como a coisa é feita hoje, é já querer julgar, não, mas tem essa etapa aqui, não, tá errado, mas isso aqui devia ser de outro jeito, mas por que vocês fazem assim? Né, tipo, você vai com uma abordagem ali agressiva no sentido de julgar, né? E daí isso também eu acho que gera erro, assim. E o segundo é já querer sair mudando, né? Querer sair do Static e já querer aplicar a melhoria depois do Static, já, né? Antes de representar, fazer o problema aparecer de verdade, fazer as insatisfações ficarem evidentes para todo mundo, já pegar a insatisfação e já sair aplicando melhoria ali no dia zero. Então é bem comum isso ser um erro, acho que eu já fiz todos esses aí que eu falei, então não se culpem, né, se vocês já tenham feito. E eu acho que o que a gente recomenda, cara, faz o Static, bota para rodar do jeito que tá, cara, em uma semana, 2, no máximo, as coisas vão gritar na cara ali, né, qual que é os problemas. Então, aí depois disso, faz as melhorias e tudo mais. Então, de forma direta é um pouco isso, mas deve ter mais aí que eu esqueci, o Lucas complementa aí. Eu acho que é bem nessa linha aí do que o Caco falou. Mas eu também coloco alguns que eu, pelo menos no meu caso, aí começando aí com o Kanban, comecei a errar bastante, que é o static zumbi, que eu falo que essa questão do static é como se fosse um checklist. Você chega aí com uma listinha, peraí, eu tenho que identificar as insatisfações. Gente, quais são as insatisfações ali? Já vi isso daí acontecer, não só comigo, tá?
E, na verdade, você não está tendo valor nenhum com aquilo, talvez você não está conseguindo mapear nada, talvez você nem está olhando o seu serviço de uma forma mais sistêmica, como a gente tem que abordar, você está preso ali no nível aí, talvez, de equipe, não está ouvindo o cliente ou alguma coisa, isso. Eu acho que também é um modo de falha de static, você fazer um alinhamento parcial das coisas, você não entender direito como as coisas funcionam aí numa ótica um pouco mais sistêmica. E eu acho que também uma outra comum é o pessoal entrar com viés de usar static não como uma abordagem para entender como as coisas funcionam, mas querendo implantar alguma coisa, implantar um método, né? A gente sabe que Kanban não é um método que se implanta, né? Mas às vezes as pessoas chegam ali querendo implantar alguma coisa. Ó, vamos, sei lá, vamos matar a sprint que a gente tá saindo de Scrum, indo para Kanban. Eu já vi algumas coisas assim acontecendo, tá? No meio de um processo de static. E isso daí é um modo de falha aí que acontece também. Eu tava rindo aqui porque eu me identifiquei várias vezes. Vocês Eu falaram, também assim, já fiz várias disso aí. Já até falei, não, comprei o static, já virei KMM3, já, aquelas coisas assim, já começa a misturar coisas nada a ver, assim, né? Eu acho que até tem o Lucas falando, eu lembrei, um também é fazer o static e depois não fazer nada depois do static, né? Tipo, beleza, fiz o static aqui, tá lindão, e aí nada acontece, né? Então, tipo, cara, daí foi inútil, porque você, né, só gastou tempo ali e não fez nada. Então, acho que esse também é um erro, né? Parece básico aí, mas parece que não acontece, mas também pode acontecer. É isso aí. Tem uma aqui que eu acho que acabou já sendo respondida, que é como definir o IP. Acho que na do Jorge ele já deu para ter uma resposta. O que vocês acham? Ou vocês querem Acho falar que um pouco mais? dá para ir além, mas né, abre um parênteses gigante, né? Mas basicamente eu até deixei um post ali, né, de como por que começar com limite WIP. Ali eu dou exemplos de como definir os primeiros. Tem um conteúdo legal ali que vocês podem consultar. Mas basicamente eu uso muito o CFD, que é um gráfico cumulativo flow, né, que representa ali o que está rodando hoje. Ou, né, às vezes não precisa nem isso, é você olhar para o quadro atual, né, olhar para o board atual e começar com algum chute ali. O primeiro sempre vai ser um chute, assim, não. Acho que fuja de fórmula mágica. Qual é a fórmula para achar o WIP perfeito? Cara, não existe. Vai ser um chute, você pode usar algumas referências por número de pessoas, por algumas outras referências, mas o primeiro sempre você vai errar um pouco para cima, um pouco para baixo, e aí com o passar do tempo você vai ajustando para cima e para baixo até ficar bem encaixadinho. Assim. De forma resumida é isso. Vou até complementar, porque essa questão aí eu tenho ouvido bastante aí ultimamente. Geralmente, eu não sei se é o caso aí da Karina, tá? Mas geralmente o pessoal fica meio obcecado por encontrar um número que eles vão colocar em cima da coluna lá, e aquilo lá vai funcionar e vai mudar o fluxo e vai ajeitar as coisas. Na verdade, o método Kanban ele tem até alguns princípios aí de gestão da mudança, que ele fala não só para você começar com o que você tem hoje, mas você buscar uma abordagem evolucionária. De repente, cara, se o seu processo ali, ele tá uma maturidade baixa, ele não tem limite WIP para nada, as coisas ali estão gargalando, você catar e tentar projetar um sistema cheio de limite restrito nas colunas, você não está pegando uma abordagem evolucionária, você está tentando impor uma maturidade que não existe. E que nem o Caco falou, não tem um número mágico. Você vai começar com o que você tem e talvez às vezes arriscando e vendo padrões. Fala, cara, eu vi que ali quando começa nessa etapa aqui a ter 4, 5 demandas ali, as coisas começam a ter problema na outra etapa, porque a galera não consegue dar vazão ali. Você já tem um ponto de partida. Às vezes você não chega nem limitando direto, às vezes você consegue contornar isso, às vezes você fala, cara, a sprint ali, ela tem 2 semanas e é um lote de 20 demandas, aí quando entra essas 20, o pessoal começa a fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, às vezes sua forma de limitar o IP nessa abordagem evolucionária aqui é você talvez fazer sprint semanal com 10 itens aí por semana. Talvez o pessoal comece menos coisa ao mesmo tempo. Às vezes é uma forma mais inteligente. Né? Então o método Kanban ele fala para você limitar o IP, mas ele não fala o que é para você enfiar um número na coluna ou limitar o quadro. Tem que pensar, tem que ver o que faz mais sentido naquele momento, que também
você consegue mudar naquele momento. Às vezes você vai ter resistência para fazer da forma que você está imaginando. Então tem que ver o primeiro passo aí com mais assertividade. Boa, legal. A gente tem uma pergunta aqui na sequência, eu acho que o Hugo estava complementando a dúvida que ele fez inicial, quando ele perguntou sobre se o static era aplicável em qualquer contexto. Daí ele trouxe uma pergunta ali para o Lucas. Lucas, mesmo em cenários onde fábrica de software, onde o cliente é uma caixa preta e só quer a entrega e usa a fábrica como braço? Ele complementou. No caso do cliente sendo caixa preta, seria apenas dentro da fábrica ou daria com ele também? Não sei se você lembra da pergunta ali, Lucas. Se aplica o De repente você consegue, acho que de repente você consegue entender, mesmo o cliente aí não tendo uma transparência muito grande sobre algumas coisas, você consegue entender talvez algumas insatisfações desse cliente. Você consegue mapear. Às vezes ele não quer dar transparência no processo dele, como as coisas funcionam, mas você sabe as expectativas que tem em torno dele, você sabe algumas coisas de como funcionam, então tenta aí com o que você tem. Talvez se o que você tiver de informação ali seja muito pouco para você começar, talvez valha a pena você seguir com uma abordagem de tentar em algum outro nível você conseguir talvez um pouco mais de informação, não sei, de alguma forma aí você tentar investigar um pouco mais, porque imagina num cenário, cara, que você não tem informação zero sobre as coisas que funcionam ali, você vai mudar o quê? Você vai começar por aonde, né? Você não sabe nem como as coisas funcionam, né? Então é mais nesse sentido. Legal. Caminhando aqui para o final, tem uma opinião que eu achei muito legal. Se pudesse ter, não sei se vocês têm algo em mente aí, mas a Tatiane mandou, eu queria um dojo de static. Seria legal. Fica a dica Uma aí, ideia, fica a ideia para nós. Próximo a gente pode fazer um com a galera aí que tiver afim, mas até a gente, curiosamente, eu e o Lucas, a gente tinha falado, né? Pô, será que se a gente fizer sei lá, uma sessão mão na massa aí com a galera, né? Será que a galera gostaria, né? Então acho que tem aí uma opinião aí, que parece que sim. Verdade. Legal. Acho que estamos na última, se eu não me enganar. Renato Borba, como trabalhar com as insatisfações externas ao time, à área, que possam aparecer no static? Aquelas que não possam ser resolvidas dentro do grupo de trabalho. Trabalhar. Essa daí Quer pegar essa aí, Caco? Não, tô tentando entender. Acho que não, fala aí, mas eu tô entendendo aqui a pergunta. Interna e externa, né? E eu acho que tem aquela questão que tá não sei se conflitos, mas você tem uma certa dependência de áreas, pelo jeito, né? Cara, geralmente quando eu entendo isso, alguma coisa, às vezes, você consegue fazer dentro do seu âmbito ali mais limitado, tá? Às vezes aparece uma insatisfação ali, cara, que, sei lá, uma questão de dependência, dependência de outra área. Chega aqui, trava as coisas porque parou ali na outra área e precisa deles aí para liberar uma demanda. Às vezes é um cenário que, cara, você não pode chegar lá na outra área e ditar como as coisas têm que funcionar, mas você consegue fazer com que seu processo, você pode otimizar ele de uma forma que ele não sofra tanto quando acontecer um cenário que apareça uma dependência. Eu estou dando um exemplo, tá? Mas a importância de você deixar explícito quais são essas insatisfações é que, às vezes, você não vai conseguir fazer algo diretamente para resolver o problema, mas indiretamente você consegue otimizar seu processo, você consegue contornar aquele problema, e se você não consegue, pelo menos você sabe que aquele problema existe, ele está evidente, todo mundo tem conhecimento dele, e talvez em algum momento você pode, sei lá, escalar esse problema, ou tentar alguma outra abordagem aí para tentar resolver, e também medir o quanto que esse problema aí, essa insatisfação aí, ela realmente é relevante, cara. Às vezes é uma insatisfação aí que sei lá, tem um impacto mais crítico, de um cliente importante e você não tem autonomia para resolver. Talvez valha a pena você pedir ajuda, falar com o gestor, alguém que tem mais autonomia e falar, tem uma insatisfação muito grande em torno de um stakeholder, de um cliente aí crítico, eu entendo que isso é um problema grande de produto, mas eu não consigo fazer nada, né? E acabei de saber que o cliente tem essa insatisfação aí, vamos resolver junto? Também é uma opção, né? Eu acho que tem um ponto também que eu estava refletindo aqui, com base, né, nas perguntas que vieram. Às vezes a gente quer fazer tudo aparecer logo de cara, né?
Então, basicamente, assim, toda vez que a gente provoca um conflito, né, e aí falando um pouco sobre a questão da mudança, né, de como fazer mudança, todo fator a gente chama de fator estressor, né, algo que estressa ali estresse é algo que puxa ali, estica, que incomoda, né, para que a gente quer fazer a mudança. Então, né, trazendo na entrelinha, né, a gente falou ali, como trazer as coisas da caixa preta, como trazer a insatisfação lá da outra área que não está aparecendo aqui. Às vezes você não precisa necessariamente fazer ela aparecer logo de cara também, se você sente que aquele conflito é muito grave logo de começo. Cara, também não precisa já fazer o pau quebrar tudo ali de cara, né? Isso naturalmente vai aparecer, né, com as cadências do Kanban, na revisão, né? Você olhando ali o trabalho, o fluxo, naturalmente isso vai começar também a ficar mais evidente e vai aparecer, né? E outra opção, às vezes, é você também, depois, durante a melhoria contínua, modelar o sistema, né, o fluxo, para que esse problema fique mais evidente e aí, naturalmente, as pessoas se motivem a resolver. Então, acho que também tem um pouco de ir com calma, assim, às vezes não vai dar para resolver tudo de cara, né, não vai dar para fazer todo mundo se brigar ali e que vai sair com a solução, né, às vezes tem que dosar um pouquinho ali o problema para que, né, às vezes a diferença entre a dose, entre o remédio e o veneno é a dose, né, então às vezes você vai pesar demais, você cria um conflito muito grande, e aí a galera fala, não, eu não gostei desse negócio de Kanban aí, fez meus problemas tudo aparecer demais aqui, agora eu tô brigando lá com outro cara, né, então você tem que também entender um pouquinho, né. Show! Quero agradecer muito aqui, Lucas, Caco, vou subir aqui a Kelly e o Thiago, pode ser, Thiago? Nem combinei nada com você, mas quer aparecer aí? Dá um joinha aí. Pode ser? Beleza. Queria agradecer muito aqui a presença aí, Lucas e Caco. Muitos comentários incríveis aí, elogiando vocês aí. A porta está sempre aberta para vocês voltarem, sempre que vocês quiserem trazer um tema legal. Maringá já está de braço aberto para vocês. Obrigado pelo conteúdo, foi riquíssimo. O mais legal é você perceber que a gente está 1h20 e o número quase não baixou de 38, ou seja, cara, se deixar, a gente vai ficar muito tempo e a galera vai mandar perguntas para vocês. Mas vamos deixar para umas próximas. Como o Caco falou, tem bastante conteúdo aí, passou bastante link, a gente compartilhou. Dá para falar sobre muita coisa legal aí em outros meetups aí. Muito obrigado, Caco, muito obrigado, Lucas aí. Se quiser deixar um recado final? Não, agradecer aí, o pessoal aí do Maringá Agile, você aí, Fusca, Kelly, Thiago, todo mundo aí, por ter dado esse espaço aí para a gente mostrar o conteúdo, e o pessoal aí, perguntas aí bem ricas, e também pela presença aí, pelo interesse aí no nosso conteúdo. Valeu mesmo, viu? Tamo junto. Agradeço demais a oportunidade, todo mundo que acompanhou a gente, quem vai ver aí depois gravado também. Acho que isso faz parte da minha missão de vida aqui, eu chamo de devolver ao mundo o que o mundo me deu, né? Eu aprendi tudo isso aí com um monte de gente boa que eu conversei, troquei, pratiquei também, e acho que é uma maneira aqui de poder devolver isso, né, e agradecer essas pessoas que me ajudaram aí durante toda a carreira, né, para que vocês possam ter um caminho também bacana, e acho que a gente divulgar esses aprendizados ajuda todo mundo, né, na nossa comunidade, todos os profissionais aí, a alavancar suas carreiras, conseguir melhorar os resultados e tornar o mundo melhor aí. Muito bom. O Thiago tinha mandado aqui no nosso chat privado aqui uma ideia de eu mostrar o livro. Kelly, eu não sei se está fácil aquele link. Aí, Thiago e Caco e Lucas quiserem. Só compartilhar minha tela. Opa, tá aí. Se vocês quiserem falar, fique à vontade. Acho que vocês queriam comentar. Não, beleza. A gente... Foi uma pena que a gente escreveu esse post aqui, né? O livro tinha acabado de ser escrito, então senão ele estaria lá dentro também do livro. Mas o livro Jornada Kanban foi escrito ano passado, né? Por 24 coautores, várias pessoas de referência aí no Brasil. Então vocês podem encontrar, né, na Brasport, ele está em promoção por R$60, né? Ou no Kindle, que é o outro link ali, tá por R$35, né? Quase R$36 ali, basicamente, ali. Então, um preço super bacana. Então, a gente também, né, eu decidi liderar esse livro e convidar essas pessoas, porque eu entendo que esse é um tema super relevante, né? Faltava um livro em português, com uma linguagem
né, para quem está começando, o público brasileiro. Então a gente conseguiu unir várias pessoas muito boas, né, que trouxeram um conteúdo muito legal aí para que vocês possam começar com o Kanban na prática e também tornar o livro acessível, né? Os conteúdos de Kanban geralmente são mais caros, então acho que com isso aí é também uma das maneiras aí de devolver um pouco, né, a comunidade aí, tudo que a gente aprendeu e facilitar o caminho aí de quem está começando. Legal. Muito bom. Thiago? E o livro faz parte da jornada colaborativa, né, que o Thiago vai falar um pouco mais aí da jornada. E acho que legal. Até comentando, né, todos os livros, eles são escritos de forma colaborativa e sempre tem chamada no LinkedIn, né, então, normalmente todo livro novo é colocado para quem deseja participar, né, e aí tem a oportunidade de participar tanto como escritor, como escritor aprendiz, né, então... desde o escritor iniciante até o mais avançado pode participar de cada livro, né? Então, convido quem tiver essa vontade de escrever, né? Ou pelo menos de começar a escrever, né? Para estar conhecendo mais sobre a jornada e os livros, enfim, né? E a maioria dos livros são de tecnologia, mas já tem livro de saúde, tem diversos livros, assim, diferentes, vamos dizer, lançados, né? Bom, basicamente é isso, né? Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Fusca, o pessoal do Agile Maringá, né? Foi bem bacana, hein? Também dá para parabenizar o Lucas e o Caco, assisti aqui o tempo todo, aqui bem bacana, né? O Caco é engraçado, como eu já assisti várias palestras do Caco, algumas coisas parece que voltam, assim, né? Sempre volta uma coisinha sobre Kanban, uma palestra nova, então... Mas fico bem feliz de estar ouvindo ele. Sabe que eu sou fã dele, né, Caco? Longa data aí, a gente já se conhece há um tempinho, tanto o Caco quanto o Fusca, né? Parabéns para vocês. Lucas eu conheci hoje, né? Parabéns, Lucas e Caco, pela palestra. Fiquei bem feliz de estar assistindo. E é isso aí. Então, gente, eu vou tirar vocês aqui do palco, que a gente vai para o sorteio. Queria agradecer muito o tempo aí que vocês deram aí da noite de vocês para compartilhar conhecimento. E que precisar, estamos à disposição aí. Até uma próxima, cara. Parabéns, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tamo junto. Prazer. Prazer. Tchau, tchau.